É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 21 de outubro, hoje celebra-se o dia do contato. Sabem que existe esse dia, quando você entra em contato com alguém, ou você passa a conhecer alguém e mantém aquele contato, a amizade. Este, portanto, é o dia do contato. Eu quero também lembrar o dia de segunda-feira, hoje, início de semana, começo de dia de semana, que estamos recebendo, o Salmo do dia. E eu quero deixar para você que é jovem o Salmo 119, o versículo 9, onde lemos: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Esta palavra do salmista é uma indagação e uma resposta. Como poderá o jovem purificar o seu caminho? Qual é a resposta? Qual é a solução que ele dá? Consultando, conforme ou conhecendo a tua palavra. Eu deixo esse conselho para você que é jovem, que certamente precisa de obter a direção de Deus diante das decisões pelas quais você venha tomar na sua vida. Quero também lembrar que logo mais estaremos ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos, trazendo hoje a conclusão de uma temática ministrada por ele durante a conferência realizada na Catedral Congregacional de Campina Grande, recentemente, falando sobre o cristão e a universidade. Como o cristão, o jovem cristão deve se comportar, o que ele enfrenta na universidade. E eu espero que você que é jovem, que é universitário, possa realmente ser profundamente abençoado através desta palavra. Antes, porém, eu quero fazer uma oração neste comecinho de dia, início de semana, e você também se deleitará com uma belíssima música interpretada pelo grupo Logos após. Oremos antes. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós abrimos mais uma vez os ouvidos da alma, neste início de dia, começo de semana, para receber a Tua palavra. Fala ao nosso coração, através de toda esta ministração que receberemos através do reverendo Augustus Nicodemos. Nós te rogamos agradecidos de tal maneira que a Tua palavra, que não voltará vazia, antes fará o que te apraz, encontre nos corações vazios, eles possam encontrar o alimento para as suas vidas. Eles se sintam fortalecidos por esta palavra, principalmente os jovens universitários. É o que eu te oro e te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. O mundo que nos cerca é um testemunho vivo da divindade, poder e sabedoria de Deus, muito mais do que o resultado de milhões de anos de uma evolução cega. Entretanto, é através da sua revelação especial, a Bíblia, que Deus nos faz saber acerca de nós mesmos, a respeito dele e a respeito do mundo que nos cerca e dos planos que ele tem a nosso respeito. E, por isso, nós dizemos que, embora a Bíblia não seja um livro de ciências, nem tenha linguagem científica, nos dá informações corretas sobre o nosso mundo. Esse ponto aqui é muito importante. Calvino estava presente quando teve aquele debate famoso com Galileu Galilei a respeito do sistema solar, se ele era heliocêntrico ou geocêntrico. E a Igreja Católica, ela insistia, baseada na Bíblia, a Bíblia dizia assim, que a Bíblia diz que o Sol nasce numa extremidade do céu, percorre toda a sua extensão e se põe na outra. Então a Igreja Católica dizia que a Terra era fixa e que o Sol girava em torno dela, não é verdade? Inclusive até no livro de Josué, está dito que Josué orou e o Sol parou. Então, a Igreja Católica diz, não, a Bíblia está dizendo que a Terra é fixa, quem se mexe é o céu. Mas Galileu dizia, não, mas as minhas observações estão mostrando de que é o contrário, é que a Terra é que se move ao redor do Sol. Quando essa disputa chegou a João Calvino, qual foi a solução de Calvino? Isso foi mais ou menos na época, um pouco depois. A palavra de Calvino nessa disputa foi
que a linguagem da Bíblia é uma linguagem da acomodação ou do observador. Ela não se propõe a descrever os fenômenos naturais em linguagem científica. Então, para quem está na Terra, quem se mexe de fato é o Sol. E essa é a linguagem que Deus usa, a linguagem do observador. E até o dia de hoje, essa é a linguagem que a gente usa. O homem moderno, sabendo que o sistema é heliocêntrico, ainda assim diz o Sol nasceu. Você não diz o Sol nasceu? Está errado cientificamente, não está? Porque você está pressupondo que a Terra é fixa e que o Sol é que nasceu. Mas é a linguagem do observador. Essa é a linguagem que a Bíblia usa quando ela descreve os fenômenos naturais. Então, pegar passagens como essa e dizer os autores da Bíblia são ignorantes, ou então a Bíblia é um livro que é anticientífico, é deslealdade, né? É ignorar literatura e gênero literário. A Bíblia não é um livro de ciência. Muito embora as informações que ela nos forneçam sobre a natureza, elas estão corretas. Então, essa era a visão de Calvino, a importância da Bíblia. Você aprende no livro da natureza, sobre a natureza, e a própria Bíblia também nos dá informações a respeito disso. Então, essa perspectiva das Escrituras, essa perspectiva é um dos pressupostos mais importantes na construção de uma visão de mundo cristã a ser usado na educação. Segundo ponto, aqui, Deus. Pode passar. Você me pergunta, pastor, não está errada a ordem? Não devia ser primeiro Deus e depois Bíblia? A resposta é a seguinte: só tem uma maneira de você conhecer a Deus, que é através da Bíblia. Então, se você não entender a Bíblia, não receber a Bíblia, não crer na Bíblia, você nunca vai conhecer a Deus. Por isso que a ordem que a gente usa primeiro é essa daí. Nós começamos estudando a Escritura, porque é nela que você encontra o conhecimento de Deus. Baseado nessa Bíblia, nós cremos que há um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e que, embora Ele seja infinito, pessoal e transcendente, e que vai além da nossa realidade e da nossa compreensão, Ele está imanente e presente no nosso tempo e espaço. Esse Deus é bom, sábio, justo, puro, verdadeiro e confiável. Ele nos visitou na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo, a quem confessamos como Salvador dos pecadores, e sendo Deus o Criador de tudo, a Sua existência, autoridade e vontade deve ser levada em consideração ao formularmos o ideal de educação e de formação humana que pretendemos oferecer. Nossa pesquisa científica do mundo não deve excluir a priori premissas que admitem o transcendente. Veja só, o problema, o cristão não tem problema com a ciência. O problema não é esse, o conflito não é entre cristianismo e ciência. O conflito é entre cristianismo e naturalismo. Naturalismo é a visão de que o mundo existe por si só, que é um sistema fechado de causas e efeitos, que todos os fenômenos naturais têm uma explicação, têm uma causa natural, e que, portanto, não existe um Deus, e se ele existe, ele não é necessário, porque a ciência já achou a explicação para a maneira como o mundo funciona e para todos os fenômenos. Então, isso chama-se naturalismo. O problema do cristão é com essa visão de mundo, não com a ciência, porque o papel da ciência é estudar a natureza e dizer como ela funciona. Só isso, nada mais do que isso. E nós não temos problema com isso. Já mostrei, inclusive, que a ciência nasce no ambiente de uma visão de mundo cristã. Então não há antipatia ou antagonismo entre fé cristã e ciência, mas sim contra essa visão materialista, naturalista de mundo, e que recebeu um impulso muito grande com Darwin, quando ele forneceu a resposta para a questão: qual a origem da vida? Ele diz então que a origem da vida, embora o Darwin nunca chegou a afirmar isso, né, mas os seguidores de Darwin vieram a falar sobre a existência espontânea da vida, a ponto de ateus conhecidos chegarem à situação vexatória de dizer que o mundo se autogerou. Ora, uma das leis da natureza claras é que do nada, nada procede. Como é que do nada surgiu alguma coisa? É o que vai ter que ser. Não é porque, se você vai dizer, não, mas a matéria é eterna, eu digo, então precisa tanto de fé para acreditar que é matéria. Então, a mesma fé que eu tenho para dizer que existe um Deus eterno, é a mesma fé que você precisa para dizer que a matéria é eterna. Então, eu prefiro ficar com minha fé. Se teve um começo, de onde veio? Né? Toda essa discussão. Então, o nosso problema não é com a ciência, o problema é com o naturalismo filosófico, darwinista, evolucionista, materialista. Essa é a dificuldade.
Uma vez tirada essa dificuldade, a existência de um Deus não é incompatível com a ciência, com os processos que existem no mundo. Não temos dificuldade com a microevolução, a adaptação das espécies. O nosso problema é a macroevolução, que uma espécie se desencandeia em outra, para o qual não tem nenhuma evidência, inclusive arqueológica, sobre isso. Então, há muita proximidade dos dois conceitos, mas a dificuldade é com essa visão de mundo que exclui Deus da realidade. E por falar em mundo, próximo slide aí. Para nós o mundo é distinto de Deus, não é uma extensão dele, por isso o mundo é passivo de análise em suas leis e princípios, e nós temos a convicção de que existe uma realidade objetiva lá fora, que nos encoraja a pesquisar. Como eu disse, essa é a base para que nós possamos analisar o mundo, suas leis e princípios. É a convicção de que existe uma realidade objetiva lá fora, porque pensa bem, como é que você sabe que existe algo fora de você? Como é que existe alguma coisa em vez de nada? Como você sabe disso? Para o cristão, existe uma realidade objetiva que foi criada, e isso nos estimula a sondá-la, analisá-la, pesquisá-la e tentar entender como ela funciona. Nós deveríamos ter mais cristãos, pesquisadores, cientistas, químicos, físicos, biólogos, gente preocupada com esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós cremos na criação, como nós já dissemos. O mundo existe objetivamente e, como tal, ele deve ser respeitado e preservado. A visão cristã de mundo dá base para uma defesa do meio ambiente. Por que eu não vou torrar esse planetinha? Porque esse planetinha é a casa que Deus fez para mim. O Deus que me criou à sua imagem e semelhança, me colocou nesse mundo que Ele fez para que eu pudesse habitar e aqui me desenvolver. Por isso que eu vou preservá-lo. Mas os ambientalistas evolucionistas, qual é a base epistemológica deles para a preservação? Não tem. Porque o evolucionismo não fornece essa base, o naturalismo muito menos, mas a visão cristã de mundo fornece isso. Por último, a educação. Aliás, o homem. A fé cristã reformada confessa que o homem foi criado à imagem de Deus e colocado por Ele como administrador nesse planeta. Contudo, o homem caiu do seu estado original, afastou-se de Deus e trouxe sobre si mesmo e seu próximo dores, sofrimento, miséria, angústias e morte. Contudo, mesmo no seu estado decaído, o ser humano é capaz, pela graça de Deus, de aprender, pesquisar, usar os resultados de sua pesquisa para o melhoramento e progresso de sua estadia no mundo, muito embora nem sempre leve Deus em conta. A visão cristã do pecado, ela explica o que as outras ideologias não conseguem explicar. Por que que o homem é o maior predador de si mesmo? Por que que o homem destrói o meio ambiente? Por que que o homem destrói as outras espécies? Por que que o homem vive uma vida egoísta, procurando os seus próprios interesses e o seu próprio prazer? Por que tanta corrupção num país como o nosso, que a gente não consegue chegar no fundo, Quanto mais cava, mais a gente vai descobrindo de onde vem isso. Resquícios de uma evolução não terminada. Resquícios de uma evolução não terminada. Só tem uma resposta, e a resposta cristã é da queda do estado original, pecado que manchou o homem em todas as suas faculdades, que o incapacitou, que o aleijou em todas as suas áreas, a sua consciência, a sua vontade, a sua memória, a sua autoanálise, a sua capacidade de analisar-se, de culpar-se, de fazer o bem, de escolher o certo. O homem vive nesse ambiente que é o mundo, marcado pelo pecado, sendo ele próprio o predador de si mesmo, o maior de todos. Essa é a visão cristã. E isso vai influenciar na hora da educação. Não vai, papai? Na hora que seu filho começar a dar mostras de quem ele é filho, você tem que sublinhar, não é? Você tem que sublinhar aquilo que você está ensinando e ele não quer ouvir. Por quê? Porque seu filho é pecador. Ele é inclinado para o mal. Se você deixar que a criança dentro dela, o mestre interior se manifeste, só vai sair pancada na escola, mentira, cola, roubar lanche e tudo mais. A gente sabe como funciona isso. Determinadas pedagogias que são baseadas numa visão romântica e não realista do que é o ser humano, elas vão deixando as crianças à vontade. Daí você vê essa confusão que está acontecendo aí. Sabe esse rolo que deu na Bienal do Rio de Janeiro lá? Com o gibi da Marvel, com cenas homossexuais e tudo mais? Não tinha que mandar. A gente não precisava nem cuidar disso se os pais fossem responsáveis.
Se os pais cuidassem dos seus filhos, o cara lá, o youtuber, poderia distribuir quantos milhares de livros com homossexualismo ele quisesse, mas se o pai chegasse e puxasse e dissesse para o menino, você não vai pegar não. Isso aí não é para você não. Né? Questão os pais. Por quê? Porque nas escolas, em todo lugar, está dizendo, não pode dirigir a criança, não pode disciplinar a criança, não pode puxar a orelha dela. Eu nunca achei nada melhor do que a propaganda que eu vi um dia desse na internet. Sandálias havaianas, há 30 anos ajudando seu pai a cuidar de você. Não é? Era uma maravilha, sandália havaiana, maravilha. Pois é. Mas agora, uma visão de educação que acha que todo mundo é bom, que quer soltar os bandidos, né? Que quer soltar os bandidos e dizer, dá educação para ele que ele vai ficar bom. Se a educação resolvesse esse problema de bandidagem, não tinha bandido nos países ricos, onde existe a mesma corrupção, mesmo problema, mesma violência e tudo mais. Próximo ponto, educação. Gente, eu tenho um defeito, eu digo assim, estou chegando no final, quando eu digo isso é que falta 1 hora ainda, tá? Educação, próximo slide. Educação serve aos propósitos de Deus como Criador do homem, que são o conhecimento dele, o desejo de glorificá-lo, a alegria de viver em relacionamento com os demais, o aprendizado, a arte, o trabalho e o prazer. Essa é a visão que o cristianismo sempre teve da educação. Preparar o homem para conhecer o mundo criado por Deus, conhecer-se a si mesmo, educá-lo de uma forma que compense a sua inclinação para o mal, que fale da graça da redenção em Cristo Jesus e que o habilite a ter prazer nas coisas boas que Deus fez, na arte, no trabalho, no aprendizado, em todas estas coisas. Esta é uma visão cristã de mundo, de educação. Qual foi o impacto disso? Agora imagine essas ideias, todas na época da Reforma. Próximo slide, impacto no mundo, e já pode passar. Só para vocês terem uma ideia da influência dos reformados nesse período. Na academia, aqui tem um gráfico da Academia Real de Ciências de Londres. O ano aqui é 50 anos depois da Reforma Protestante. Não, perdão, 100 anos depois da Reforma Protestante. Na Academia Real de Ciências de Londres, católicos 18%, protestantes 81%. Os protestantes dominaram a área da ciência, da economia, pesquisa. A mesma coisa na Sociedade de Pesquisa de Paris. O número de protestantes era maior do que de católicos dentro dessa academia. Para mostrar que não tem incompatibilidade, gente. Isso é conversa do seu professor na universidade que diz que tem incompatibilidade entre cristianismo e ciência, cristianismo e as descobertas da ciência. Não tem nenhuma, porque ele é naturalista e ateu, provavelmente. Então é por isso que ele está dizendo isso. Por isso que ele está dizendo isso. Próximo. Só para vocês terem uma ideia. Vocês estão ouvindo eu falando, querem nomes, tá bom. Precursores da ciência moderna. Todos estes aqui são cristãos. Alguns, a grande maioria reformados, quase todos protestantes. Algum católico, mas a grande maioria reformado, protestante com alguns católicos. Eles foram os pais destes ramos da ciência. Louis Pasteur, bacteriologia. Isaac Newton, cálculo e dinâmica. Johannes Kepler, mecânica celestial. Robert Boyle, química e dinâmica dos gases. Georges Cuvier, anatomia comparativa. Charles Babbage, ciência da computação. Lord Rayleigh, análise dimensional. John Ambrose Fleming, eletrônica. Lord Kelvin, energética, inclusive o nome dele serve como medida da unidade, nome da unidade. George Stokes, mecânica dos fluidos. William Herschel, astronomia galáctica. Gregor Mendel, genética. Inclusive um pouco antes, né, ele teve um pouco antes do Darwin. Blaise Pascal, famosíssimo, hidrostática. William Ramsay, química isotópica. John Ray, história natural. James Clerk Maxwell, eletrodinâmica. Michael Faraday, eletromagnetismo e teoria de campo. São os precursores dos ramos da ciência moderna, todos eles protestantes, reformados, cristãos. Olha o impacto que isso causou no mundo.
Eu vou pular aqui o próximo slide, que aqui mesmo, é esse mesmo. Vou falar agora das maiores e melhores universidades do mundo rapidamente. No período que antecedeu a Guerra Civil nos Estados Unidos, os reformados haviam construído dezenas de colégios e universidades. Presbiterianos, 49. Congregacionais, 21. Reformados alemães, 4. Reformados holandeses, 1. Isso numa época de poucos recursos econômicos. Isso foi na fundação dos Estados Unidos. E não podemos deixar que alguns dessas escolas se tornaram o que são hoje as maiores universidades do mundo. Pode passar, Universidade Livre de Amsterdã, fundada em 1881 pelo calvinista holandês Abraham Kuyper, que eu já disse, se tornou o primeiro-ministro da educação. No começo era só para crente, meio fechadinho, né? Só podia entrar quem era cristão, quem trouxesse a carteirinha de crente. Mas depois abriu, financiada pelo governo, abriu para o público em geral, embora ainda retenha suas tradições e valores reformados. O departamento de teologia já foi embora, virou liberal. Mas o departamento de filosofia, lá da Universidade Livre de Amsterdã, tive o privilégio de visitá-la lá, no tempo que eu trabalhava no Mackenzie, segue a linha do Abraham Kuyper, a linha reformada. É talvez um dos maiores centros de filosofia reformada do país hoje. Próximo slide. A Universidade de Princeton é uma das maiores e melhores universidades do mundo, fundada em 1746 pelo governador Jonathan Belcher, que era congregacional. Congregacional. Alguém diz glória, pastor? Não. Congregacional. Atendendo a pedido de homens presbiterianos. Eles queriam promover juntos a educação da religião reformada. Atualmente, Princeton é reconhecida como uma das mais prestigiadas universidades do mundo, oferecendo diversos graus em graduação, pós-graduação e PhD. Está classificada como a melhor do mundo em matemática, física, astronomia, economia, história e filosofia. Começou com um governador congregacional e um grupo de homens, e um bando de homens de negócios presbiterianos. Universidade de Harvard, a próxima. Fundada em 1643 por puritanos calvinistas. Olha o que tem na declaração da fundação da Universidade de Harvard. Cada estudante deve ser simplesmente instruído, intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Isso está na declaração de fundação da Universidade de Harvard. Próxima universidade, melhor do mundo, Yale. Fundada em 1640 por pastores reformados que queriam preservar a tradição de educação cristã na Europa, Yale nos Estados Unidos. O seu alvará de funcionamento, 1701, diz assim, que nessa escola os jovens sejam instruídos nas artes e nas ciências e que através das bênçãos do Todo-Poderoso sejam capacitados para o serviço público, tanto na igreja quanto no Estado. Yale é a universidade que mais formou presidente dos Estados Unidos. E a última, só citar um exemplo brasileiro aqui, peço licença, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu pulei o Mackenzie? Pular, cortaram o Mackenzie, é covardia, cortaram. O slide deve ter caído aí, não sei porquê. A Universidade Mackenzie foi formada por um casal de missionários presbiterianos, uma escolinha que chamou-se a princípio Escola Americana, funcionando na escola, na casa do pastor. Depois ela cresceu, virou Escola Americana mesmo, foi reconhecida pelo Estado de São Paulo, começou a fundar os centros universitários. Hoje ela compete com a USP e a PUC de São Paulo todo ano para ver qual das três é a melhor do Brasil na área de direito, na área de engenharia e na área de arquitetura. E é uma universidade que é regida por princípios cristãos. E há outras universidades cristãs no Brasil e escolas também no Brasil. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Minha palestra ela veio com o objetivo de mostrar para vocês que nós estamos bem longe do ideal cristão, protestante, de ganhar o mundo para Cristo. Com frequência, para nós, cristianismo é vir na igreja domingo e fazer todos aqueles exercícios religiosos que estão todos certos, não tem nada errado não. E aí segunda-feira você volta para o seu trabalho como se você fosse uma pessoa igual a todas as outras. Você vai viver com uma pessoa igual a todas as outras. O cristianismo tem uma visão mais abrangente, o seu negócio, o seu trabalho, seu casamento,
seus projetos, seus sonhos, seu estudo, o que você faz na universidade, tudo isso tem que estar debaixo do controle de Cristo. Eu apenas dei o exemplo de como isso funcionou historicamente na área da educação, mas nós poderíamos estender isso em muitas outras áreas. O meu apelo para você nessa noite é que você pense nisso, que não há 1 centímetro da sua vida sobre o qual Jesus Cristo não possa dizer: isso também é meu, isso também pertence a meu. Amém? Vamos orar. Deus querido, obrigado por esse tempo juntos. Nós pedimos que o Senhor abra os olhos da igreja brasileira para o grande desafio que nós temos diante de nós, de prepararmos essa nova geração, que às vezes não sabe nem interpretar texto, não sabe nem interpretar texto na internet, não sabe ler, que nunca leu um livro num ano. Ó Deus, tenha misericórdia e nos faz lembrar a glória do cristianismo, como mudou a Europa, mudou os Estados Unidos e poderia mudar também o nosso país. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê um grande avivamento espiritual centrado na Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Espero que você, telespectador, tenha sido profundamente abençoado através de toda esta palavra ministrada pelo reverendo Augustus Nicodemos. Recebam de Deus as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus abra portas durante este dia, começo de semana, iluminando os seus caminhos diante das decisões que você venha tomar neste dia e durante toda esta semana. É o que eu desejo a todos vocês, que todos fiquem com Deus. Amém. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. É Cristo chamando, chama por ti e por